Ei pessoal, meu nome é Amanda, sejam bem-vindos ao meu canal e eu voltei aqui mais uma vez pra falar de Kingdom, agora no terceiro episódio. Bom, hoje eu voltei com a coroa, que nem eu falei no vídeo passado, mas aí eu vi que eu tô toda de rosa e eu achei que eu tô num conceito meio Sharpay Evans, não sei, um pouquinho patricinha. Mas é. E o cenário de hoje é inspirado no ATEEZ, porque eles pegaram o primeiro lugar essa semana. Já é a primeira coisa que eu quero comentar, que é o primeiro lugar do ATEEZ, que eu tô muito feliz que no vídeo passado e nos vídeos antes eu comentei que eu não senti que o ATEEZ estava indo bem nas performances, eu não senti que eles estavam sendo eles mesmos. E nessa última performance eu fui muito surpreendida, eu e todo mundo, porque até os meninos ficaram surpresos que eles pegaram o primeiro lugar e eu fiquei surpresa que a apresentação foi maravilhosa. Foi tudo lindo. Mas vamos voltar um pouco que a gente vai falar mais disso mais tarde. Bom, a primeira apresentação desse episódio, já que o episódio passado cortou as apresentações na metade. Bom, não as apresentações em si, mas os grupos, foi o Stray Kids. Então eles foram a quarta apresentação. E a apresentação do Stray Kids foi muito boa, foi exatamente o que eu tava esperando, que eu falei que eles iam fazer um mashup de Side Effects e God's Menu, então eles fizeram exatamente isso. E a apresentação deles, cara, foi muito boa, mas eu achei que ela foi melhor separada. Como eu vou explicar isso? Tipo, eu achei que teve segmentos muito bons, mas a coisa em toda, assim, não fez muito sentido pra mim. Eu sei que eles deram uma explicada falando que no começo era side effects, então eles estavam sendo controlados pelos efeitos colaterais, e depois eles retomam o controle, mas assim, side effects e God's Menu não são músicas que têm um conceito parecido, até porque God's Menu é sobre os Stray Kids fazendo música como se fosse uma cozinha, e side effects é sobre efeitos colaterais. Então não sei, mas eles conseguiram casar bem no mashup, mas eu acho que o conceito em si se perdeu um pouco. Mas a apresentação ainda assim foi incrível, foi muito bem executada, eu achei que eles tiveram uma coreografia incrível. Perfeito. Não tem mais o que falar. Bom, a quinta apresentação foi a do ATEEZ, que foi o que eu já falei, eles pegaram o primeiro lugar com essa apresentação. E a apresentação foi incrível, eu fiquei muito feliz com a Meitine, porque era tudo que eu queria pro ATEEZ, sabe? Uma apresentação que contasse a história deles, que fosse eles, que fosse um conceito deles, que é piratas. Às vezes não é piratas, mas a maioria das vezes é piratas. Bom, o programa mostrou que o Hong ficou no estúdio, assim, horas assistindo Piratas do Caribe, que é o filme favorito dele, e pensando em alguma coisa para apresentação, e aí ele chegou pros meninos e falou, eu quero contar uma história, todo mundo tinha o seu papel. A apresentação foi muito bem construída nessa história, porque você vê o Yeosang chegando e depois o Hong. E eu amo Wonderland. E o arranjo. Eu quero muito falar do arranjo, porque eu vi pouca gente falando do arranjo. Eles conseguiram misturar a Nona Sinfonia, que eu acho que é de Beethoven, mas se eu não for, eu vou me corrigir aqui. E eles, inclusive, falam o nome da sinfonia. Um dos produtores que tá ajudando o Hong a fazer a mixagem. E aí eles conseguiram misturar isso com Wonderland, que são duas coisas, assim, super, sabe, distintas. Cara, ficou incrível. E tinha um Kraken. Eu acho menção honrosa pro Kraken, mais que honrosa, porque era um tentáculo gigante. Sério, a apresentação deles foi perfeita. Eu tô muito feliz que eles ganharam o primeiro lugar, apesar de que eu vou falar mais tarde que eles podem acabar perdendo esse primeiro lugar, mas pelo menos por enquanto eles foram os primeiros. A última apresentação foi a do SF9 e a apresentação do SF9 foi boa, mas assim, o programa mesmo já mostra, antes da apresentação deles, que os meninos estão com a agenda muito lotada. Mas eles não estão com a agenda muito lotada que nem o ATEEZ que tava fazendo comeback. Eles estão com a agenda muito lotada separadamente. Cada integrante estava fazendo uma coisa. Me deu uma certa agonia de ver. Sem nada contra os meninos. Eu acho que isso é um problema do management. Como que se fala management em português? Um problema da produção. Eu acho que foi um problema da produção das pessoas que, tipo, gerenciam a agenda deles em si. Porque ninguém, sabe, pensou que colocar eles no Kindle seria que eles teriam que ensaiar todas as performances, estar lá para as gravações, sabe? É uma coisa que demanda muito tempo de todos os grupos. Eu falei, a gravação do Kindle dura, tipo, 30 horas. E os meninos, dá pra ver que eles não estavam tendo tempo de ensaiar juntos. Porque uma hora tem 3 pessoas ensaiando, aí um dos meninos... Eu não conheço os membros do SF9, eu não vou poder dar nome pra eles, mas... Desculpa, se você é do fandom do SF9, você pode comentar aqui quem tava fazendo o quê. Mas eu vi que um dos meninos tá gravando um dorama, e aí o outro menino tava sendo MC, eu acho. Tipo, cada um tá num lugar, eles acabam não se encontrando muito, e tipo, cada um está gravando o seu vlog pessoal. Eles só foram ensaiar juntos, tipo, uns dias antes da apresentação, pelo que eu entendi. Então, eu fiquei muito preocupada se eles iam conseguir dar uma apresentação assim, sabe, boa, bem ensaiada, bem... Bom, e nos ensaios mesmos no dia eles estavam atrasando, a câmera tava pegando gente correndo quando não era pra pegar,
Mas no final das contas, eles conseguiram fazer uma apresentação muito boa. Eles apresentaram Now or Never, que é uma das minhas músicas preferidas deles. E a apresentação foi muito boa, eles mudaram o nome da música pra Jealous, o que já era o que eu achava que eles falavam na letra, mas fun fact, não é. Eles falam essa palavra aqui, que soa como jealous, que é inveja em inglês, invejoso. A apresentação deles foi muito boa, teve esse conceito de espelhos, eu achei que a coreografia foi muito bem feita, foi tudo muito certo, mas eu senti que eles estavam, assim, tentando fazer a mesma coisa que os grupos do Road to Kingdom já estavam fazendo. Eu não senti que eles vieram com um conceito inovador que nem os outros grupos. Eu achei que eles falaram, isso deu certo para os grupos do Road to Kingdom, vamos fazer igual. Mas não deixou de ser uma apresentação boa, eu só achei que eles deveriam ter inovado um pouco mais. E eu fiquei morrendo de dó, porque eles receberam 0 votos dos próprios grupos, porque os grupos votam na apresentação que eles acharam melhor dos outros grupos. Fez sentido. Toda hora eu me enrolo pra explicar isso, eu acho que vocês já perceberam. E aí ninguém votou neles. E eu fiquei com muita dó, porque a apresentação deles não foi ruim, sabe? Eu fiquei assim, meio sentida. Bom, o ranking dessa semana teve grandes reviravoltas, o que já não teve no Road to... Nossa, tô sem ar. Bom, agora falando sobre o ranking. Eu senti que do primeiro episódio pro segundo e agora pro terceiro, o ranking tem mudado bastante. Isso me deixou muito feliz, porque no Road to Kingdom o ranking quase nunca mudava. Sempre era The Boys em primeiro. Inclusive o The Boys está decaindo cada vez mais, estou preocupada. Mas enfim, não em questão de qualidade, mas no ranking mesmo. Bom, o ranking ficou em primeiro lugar o ATEEZ, só que esse ranking... Esqueci de comentar. Esse ranking é só contando os votos dos especialistas e os votos dos próprios grupos. Então a Mnet tem um time de especialistas para votar no Kingdom e decidir que apresentação eles acharam melhor, e os grupos decidem entre eles, sem contar o próprio grupo, você não pode votar em si mesmo, quem eles acharam melhor. Então, com base nesses 2 critérios, que são 50% da votação, o ATEEZ ficou em primeiro, o Stray Kids ficou em segundo, o The Boys ficou em terceiro, o iKON ficou em quarto, o BTOB ficou em quinto e o SF9 ficou em sexto. O ATEEZ, eles ficam em primeiro já na votação dos especialistas e eles não sabiam se eles iam continuar em primeiro, então dá muita dó de ver os meninos lá desesperados ainda pra saber se eles conseguiram manter o primeiro lugar, mas eles conseguiram até agora. A gente tem que esperar o próximo ranking com as votações de fãs e os streamings pra gente ver se eles vão conseguir manter essa posição, e eu espero muito que eles mantenham. Mas espero assim, se for de outro grupo que eu gosto. Que bom! Inclusive a votação, se vocês forem votar, vocês já devem ter percebido que você tem que votar em 3 grupos. Então, mesmo que você só vote no seu grupo favorito... Quer dizer, não tem como você só votar no seu grupo favorito. Mas mesmo que você vá votar em um grupo só, você é obrigado a votar em outros 2. Então, as chances de qualquer grupo subir são iguais. O streaming vale 10% de toda a pontuação, e alguns fandoms estão um pouco revoltados com isso, sobre a questão do streaming, e eu vou explicar por quê. A Mnet dividiu entre um episódio e outras apresentações. Então, 3 apresentações foram mostradas semana passada e 3 apresentações foram mostradas essa semana. Então, o que aconteceu? Os grupos de semana passada tiveram as apresentações postadas para streaming semana passada. E os grupos começaram a fazer streaming semana passada. Descobrimos que as apresentações só valem para todos os grupos a partir de ontem, que foi quando o programa foi ao ar. Então, os streamings só contam a partir daquele momento, que é quando muita gente já desanimou no streaming, ou seja, o pessoal fez streaming desde aquele tempo pra nada. Então muita gente tá revoltada com isso, o fandom do The Boys, as DOB, então eu vi no Twitter que elas estão, tipo, muito revoltadas, e eu entendo completamente, porque, sabe, não tem cabimento você fazer isso. Eu achei que a Mnet, tipo, até onde eu sabia, a Mnet... Quer dizer, foi o que eu imaginei, eu não vi que já tinha saído nota sobre isso. Que eles iam contar as views nos primeiros dias e parar de contar. Tipo, congelar em algum ponto pra ficar justo pra todo mundo. Você tem os 3 primeiros dias de streaming pra cada grupo. Mas não, você vai pegar, tipo, os últimos dias do The Boys, que é quando os views já, tipo, diminuíram bastante. Então isso é bem injusto, tanto pro The Boys, quanto pro iKON, quanto pro BTOB. Eu falei só do The Boys, mas foi o que eu vi mais, que eu interajo mais com The OBs. Mas eu imagino que as Iconics e as fãs do BTOB... Esse é o nome de fandom deles, eu realmente não sei, vou deixar na tela. Também devem estar muito decepcionados. Bom, o tema da próxima semana é Reborn, e esse tema significa que cada grupo tem que pegar uma música de outro grupo e fazer a sua versão. E esse tema já tinha vazado há uns tempos atrás, saiu uma lista, eu vou tentar deixar ela aqui. E aí disseram que isso era falso, que a lista não era verdadeira, mas a lista tá basicamente certa até onde a gente viu.
E algumas músicas o pessoal já tá especulando quais músicas os grupos vão fazer. Então ficou mais ou menos que o ATEEZ vai fazer Bling Bling, do iKON, que é uma música que eu gosto muito, tô ansiosa. O iKON vai fazer Answer, o SF9 vai fazer The Stealer, o The Boys vai fazer O Sole Mio, que foi a música que eu comentei que eu queria que o SF9 tivesse feito semana passada, então o The Boys que vai fazer. Quer dizer, nada confirmado, mas é o que estão especulando. O Stray Kids vai fazer uma música do BTOB, que agora eu não lembro o nome. Eu realmente vou ficar devendo, vai estar na tela. Tudo do BTOB eu tô devendo, desculpa, gente. Se tiver alguma fã do BTOB que quiser me ajudar, ela pode comentar aqui embaixo e eu vou aceitar ajuda, porque eu tô precisando. E o BTOB vai fazer Backdoor do Stray Kids, que é o último comeback deles. Tô muito ansiosa para as apresentações, principalmente pra do The Boys, porque eu gosto muito de Eu Sou Lemio. Quantas vezes já não falei de Eu Sou Lemio nos vídeos do Kingdom? Provavelmente umas 3. Então, eu tô, assim, bem ansiosa pra ver o que eles vão fazer. Pelos teasers dá pra ver que vai ter um conceito meio tango, uma coisa meio latina, já que é o Sou Lemio, então eu tô muito ansiosa pra ver o que eles vão tirar disso. E a apresentação do ATEEZ, só por causa desse Honjun. Honjun tá muito bonito, quero ver o que eles vão tirar disso. E também porque é Bling Bling e eu gosto muito de Bling Bling, então eu acho que é a cara do ATEEZ Bling Bling. Eu acho que combina muito com eles e vai ficar muito bom. Com Answer também, eu acho que é uma música que combina bastante com eles. Os dois grupos, eles têm um conceito meio parecido. Bom, gente, por hoje foi isso. Felizmente não tivemos novas polêmicas, a não ser o negócio do streaming, que eu falei. Então, até que foi uma semana calma pro Kingdom, porque toda semana tinha uma desgraça nova. Mas eu vejo vocês na próxima semana. E não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. Se inscrever no canal se você gostou do vídeo, deixar o seu like. E comentar aqui qual foi a sua apresentação preferida dessa semana, quem você acha que vai ganhar o Kingdom até agora, quem você acha que vai perder, talvez. Qual é o seu grupo preferido, qual a sua música preferida, qualquer coisa, o que o seu coração mandar você comentar, eu vou estar lendo. E é isso. Beijinhos e tchau!